Olá, estamos chegando ao final da análise dos nossos exercícios de apoio da semana 1. Vamos então ver o código, ou a questão 5. Escreva uma função chamada atualizar que não possui retorno, ou seja, do tipo void, que terá 4 parâmetros de entrada. O primeiro, que ele chamou de A, é um ponteiro ou referência para uma estrutura do tipo data, que ele fala para ver a seguir, um inteiro chamado dia, um inteiro chamado mês e um inteiro chamado ano. Esta função deve atualizar os campos dia, mês e ano da estrutura referenciada pelo primeiro parâmetro. Pessoal, aqui eu faço uma crítica mais uma vez à Univesp. A nossa análise aqui do exercício anterior, da questão anterior, é bem mais complexa do que essa, e essa se relaciona com a questão anterior àquela que a gente tinha comentado. Ou seja, a organização das informações aqui está no mínimo complicado. Então teria alterado essa ordem. Mas aqui nesse exercício, o importante, assim como daquele outro que não funcionaria também diretamente, como eu expliquei, porque não tem um main, é importante a gente reconhecer o que ele vai ser feito, e para testar eu teria que inserir ele dentro de um programa onde tivesse a função main. Ou seja, esse código sozinho não funciona. E ele simplesmente tem uma coisa muito interessante, que é exatamente a definição de estrutura. Essa estrutura internamente está sendo definido com 3 variáveis, uma variável de tipo inteira, de mês e de ano, e ele fala que isso vai ser data. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente entender em C. Essa é uma flexibilidade, é uma característica do C que justamente dá a riqueza da própria linguagem. Então, pessoal, atenção com C, principalmente muita atenção com a estrutura. A estrutura é definida com typedef, ou seja, definição de tipo, e na realidade isso que ela faz, ela cria um tipo que chama data. Não sei se isso aqui seria, essa questão seria anterior ou posterior àquela que a gente viu no início. Eu acredito que deveria ser anterior. Por quê? Porque o tipo de data está sendo definida aqui. Então, muito atenção com isso. E o que foi pedido para fazer? No primeiro lugar, ele tem a definição da estrutura, que está aqui, e em segundo, tem justamente a função atualizar, como ele pediu para ser feita. No caso, o que vai ter que atualizar? É do tipo que não volta nada, ou seja, do tipo void, e ela foi chamada de atualizar, como foi solicitada. Ele pediu para criar um ponteiro, e agora a gente já sabe que a criação do ponteiro é exatamente pelo asterisco, e tem 3 variáveis de tipo inteiro, que chama mês, dia e ano. E o que tem de importante aqui também? Ele chamou que o meu ponteiro, ele chamou de ponte data o meu ponteiro. Como eu falei, eu gosto de usar o Notepad++ por causa dessas identificações coloridas dos iguais. Reparem que dia, mês e ano, eles são variáveis internas ao ponteiro, e isso é indicado através da setinha sinal de maior. Então, esse dia aqui, que eu marquei agora, nesse momento que estou marcando, ele vai pegar o valor recebido nesse dia aqui, e esse aqui é o mesmo do que esse, e joga internamente para essa variável dentro da minha estrutura. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Exatamente essa característica da estrutura que eu uso para atribuir valores à estrutura. Então, pessoal, é isso que esse código faz. Vamos ver agora a última questão dessa semana, que é a questão 6. Ele fala o seguinte, começa já a complicar um pouco mais os exercícios, né? Ele fala o seguinte: dada a estrutura lista linear sequencial vista na videoaula 3, considere que trocamos a função de inserção aprendida na videoaula pela função de inserção inserir novo apresentada a seguir. Considere que o usuário tenha inicializado sua lista e, em seguida, inserido os seguintes registros: exibir lista.
Primeiro, um com chave igual a 10, depois um com chave 20, em seguida um registro com chave igual a 30 e, por fim, um registro com chave igual a 40. O que será impresso pela função exibir lista, visto na videoaula 3, ao ser chamada depois dessas 4 inserções? Ou seja, pessoal, ele usa um exemplo de aula que vocês devem ver no vídeo para fazer uma modificação. E aqui também esse código não funciona de maneira autônoma. Não adianta eu compilar esse código e pôr para funcionar. Eu vou ter que inseri-lo dentro do código. Esse código ele foi dado dentro da videoaula, então a gente vai ter que fazer essas modificações. Mas o programador ele tem por obrigação saber o que está acontecendo, saber o que está sendo modificado. Então eu tenho que olhar um código e dentro da minha cabeça saber o que ele faz. E é isso que a gente vai fazer uma análise rápida aqui. Ou seja, ele mudou essa função. A função foi chamada inserir novo e é do tipo bool. Bool é do tipo booleano, que é simplesmente verdadeiro ou falso. O verdadeiro está associado a 1 e o falso está associado a 0. Primeira crítica, ele só tem um espaço de return aqui. Não, opa, estou mentindo. Ele tem um espaço de return aqui. Se chegar no fim da função, ele responde true. Se não chegar no fim da função, ele for maior do que o max, de onde que ele tirou esse max? Vocês devem ver no código. Mas se for maior do que o max, ele vai falar que é false. Max, como está com letra em maiúscula aqui, provavelmente é uma variável fixa em memória, mas como não está aqui, eu não vou me preocupar com isso. Simplesmente ele faz uma consideração. Ele recebeu uma lista, essa lista ele chamou de L, que é só simplesmente um ponteiro, e tem um registro que ele chamou de R. Nessa lista, na estrutura da lista que foi passada, que ele só sabe o ponteiro, ele sabe o número de elementos. E esse número de elementos não pode ser maior do que aquela variável fixa em memória que foi chamada de max. Se tiver mais elementos do que o máximo permitido, ele retorna falso e sempre que tem um return para a execução. Então, se for maior, ele vai parar na execução. Isso é muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, com listas, porque se você pegar um número para indicar na lista que não está presente, ele pode dar erro no código, vai executar de maneira errada e imprevista. Ou seja, ele vai pegar o último número do elemento, o número de elementos, e ele vai falar que é igual à posição de A0. E em A0, ele vai jogar o que ele recebeu como registro. E soma, reparem que quando eu tenho o mais depois de uma variável, ele está dizendo para somar mais um na variável. E que variável ele vai somar mais um? No número de elementos. Pessoal, é um código um pouco complexo, é um código que ele vem, não está associado, a gente não sabe para o que serve, mas o importante é exatamente a gente entender o que está sendo feito. Ou seja, ele pega o número de elemento, joga, atenção, ele já jogou diretamente esse valor aqui para essa variável. Ele fez essa comparação aqui. Esse valor de lista que está dentro da minha lista A, ele pega nessa posição, por quê? Porque eu estou pegando justamente o endereço. Ele vai pegar o valor de A0 e passa esse valor de número de registro para A0. Ou seja, ele vai simplesmente modificar. Então, pessoal, esse é o nosso código. Eu não gosto dessa maneira de exercício, porque é um exercício que você precisa ter visto o vídeo, ter compreendido o que ele foi feito para fazer a modificação. Mas esse é o modo do Univesp de tentar ensinar. Espero que vocês consigam aprender. Eu faço o possível para ajudar e qualquer dúvida, qualquer problema, é só questionar pelo fórum lá da nossa plataforma. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.